Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, agora e sempre. Quando eu e a Neuza escolhemos esse tema, nós nem percebemos uma coisa. Está acontecendo hoje, na Paulista, a parada LGBT. Então, eu achei uma coincidência muito grande, né, do tema que nós vamos desenvolver hoje e dessa parada que, ao mesmo tempo, está acontecendo aí no centro de São Paulo e em todo o Brasil. E é um tema, realmente, que nos chama muito a atenção, porque nós estamos percebendo que o nosso mundo, o nosso jeito de vida, o nosso jeito de ser, ele está tomando uma proporção bastante diferente. Então, tem coisas que nós não estamos acostumados e, para muitas pessoas, isso aí choca, né? Porque as pessoas não estão devidamente preparadas para tudo aquilo que está acontecendo. Então, antes de nós entrarmos profundamente no tema, nós vamos definir o que é sexo. Sexo é aquilo que marca a diferença entre os órgãos genitais, entre um homem e uma mulher. Então, isso é sexo. Sexualidade define como sendo preferência ou experiências sexuais de um indivíduo. Entendendo isso, nós vamos começar a entender o tema. Nós, encarnados, somos compostos de espírito, um corpo espiritual chamado perispírito e o corpo físico. A partir do momento que nós desencarnarmos, nós vamos continuar com esse corpo espiritual chamado perispírito e o espírito. E o nosso corpo físico, consequentemente, vai se decompor. No livro dos Espíritos, tem a pergunta 200, que se pergunta para a espiritualidade. O espírito tem sexo? Não. Eles respondem realmente que não, da forma que nós entendermos. Então, esse relacionamento, esse fato de nós usarmos a nossa sexualidade aqui na Terra, serve para a procriação do nosso planeta. Porém, na espiritualidade, nós sabemos que o sexo é energia, é afinidade, é compatibilidade de pensamentos e uma série de coisas. Então, para nós entendermos, nós encarnados, nós precisamos entender que o sexo é energia pura. É algo que sai das profundezas da nossa alma e se manifesta dentro do nosso corpo físico. A imagem que eu achei que dá para nós entendermos realmente o que acontece é essa imagem aí do yin e do yang. Vamos pegar esse de cor clara e pôr como sexo feminino. Todas as mulheres que se encontram dentro desta casa têm o potencial energético masculino e feminino nas profundezas da sua alma. Por algum motivo, nessa encarnação, escolheram nascer no corpo feminino. Comparando com o corpo feminino, há necessidade de todas as mulheres desenvolverem o potencial masculino energético que existe na profundeza da alma para se comparar ao corpo e pelas experiências que todas as mulheres precisam passar nessa encarnação. Porém, lá nas profundezas também da sua alma, existe uma pequena porcentagem do sexo masculino, do potencial masculino.
para que ela tenha autoridade, para que ela consiga realmente educar o seu filho com uma autoridade. Quando nós partimos para o sexo masculino, que se encontra aqui, comparando com o seu corpo físico, ele vai desenvolver mais o potencial energético masculino, porém, também nas profundezas da sua alma, existe esse potencial energético feminino dentro da sua alma. Porque hoje não existe mais aquela situação de que o homem não chora. Isso é algo que foi criado pela sociedade humana. Mas o homem tem a sensibilidade, o homem é sensível, sim, e o homem deve chorar quando houver necessidade. Agora, como que é uma atração sexual que uma pessoa sente pela outra? Ela é definida em 3 categorias. Heterossexual é a atração pelo sexo oposto. É o que nós estamos acostumados. É da forma que nós aprendemos desde que a humanidade foi criada. Foi nos ensinado assim. A própria Bíblia aceita essa condição como foi colocada sempre. Então, se nós formos lá na Bíblia, nós percebemos que lá está pedindo para ser colocado sempre esse relacionamento em evidência. O que nós vamos falar hoje é o homossexual, que é a atração pelo mesmo sexo, onde um homem gosta de um outro homem, onde uma mulher gosta de uma outra mulher. E ainda tem a bissexualidade, que é a atração por ambos os sexos, né? Onde talvez o ser ainda não tenha definido por qual ele realmente pende o seu desejo sexual. E existem os transexuais, que são pessoas em conflitos com a sua própria forma física. Não tem nada a ver com o seu organismo, mas com a sua sexualidade, mas ele não aceita o organismo. A respeito do que nós vamos falar hoje, a homossexualidade é a característica de um ser que sente atração física ou emocional por um ser do mesmo sexo. Se nós fôssemos educados, desde que nós nos conhecemos, por gente, de entender, mais para frente vai ficar mais compreensivo ainda, que isso é algo natural para o ser humano, talvez a nossa sociedade não tivesse sofrendo tanto conflito hoje. Porque a gente vai perceber que a homossexualidade em si é algo muito natural, principalmente muito bem aceito pela nossa doutrina, que não condena em nenhuma forma os seres que estão manifestando esse tipo de sentimento. E a ciência, ela diz que nós devemos dizer homossexualidade, porque quando nós dissemos homossexualismo, que é uma expressão errônea, porque eles colocam, quando a gente fala homossexualismo, ele determina como se fosse uma doença, gente. E não é uma doença. Não é uma doença. É algo que está saindo das profundezas de quem está passando por essa experiência como se fosse heterossexual. É algo que pode ser escolhido por ele, é algo que Deus pode até ser imposto. No caso da heterossexualidade, é a mesma coisa. Tem pessoas que não escolhem nascer nem no corpo masculino nem no corpo feminino. Por alguma necessidade, através das leis divinas, isso nos é imposto para que nós vivenciamos a experiência, porque nós não queremos caminhar, nós não queremos sair do lugar. Então, o termo o qual nós devemos usar hoje é a homossexualidade, porque traduz a orientação sexual, ou seja, por quem é o nosso desejo, por quem lá na espiritualidade nós tivemos
a oportunidade de escolher. Eu quero nascer desta forma, principalmente num mundo como o nosso, que é cheio de preconceito. Para a doutrina espírita, a homossexualidade é apenas um estágio evolutivo, é mais um degrau, é mais uma ferramenta que nós temos para vivenciar nesse mundo. Não fere as leis divinas e muito menos se trata de um equívoco do Criador. Vocês acham que se isso fosse algo natural, que não houvesse de necessidade de existir no nosso mundo, Deus não teria dado um jeito de modificar essa situação? Alguma coisa não seria feito? A medicina não teria condições de modificar essa situação? Então, a gente vai percebendo que é algo muito natural, que nós vamos entender como é que acontece dentro das suas profundezas. Tem esse livro do André Luiz, um dos grandes divulgadores do espiritismo no Brasil e no mundo. Ele é o nosso repórter na espiritualidade. E lá na espiritualidade, ele visualiza situações que acontecem conosco aqui na Terra, e aí ele traz os relatos para todos nós. E nesse livro, Ação e Reação, para quem estiver em casa, ou depois quiser dar uma olhadinha aí, no capítulo 15, ele diz o seguinte: o sexo reside na mente, expressa-se no corpo espiritual, no nosso perispírito, e, consequentemente, no nosso corpo físico. Isso é fácil de comprovar, tanto para nós homens, como para as mulheres que também se encontram dentro desta casa, ou mesmo depois que até irão assistir essa palestra. Porque se a nossa mente não estiver bem, nós não conseguimos satisfazer os nossos desejos sexuais, os nossos órgãos não funcionam de acordo da forma que nós queríamos, porque a nossa cabeça não está bem, a nossa mente não está bem. Então, a gente percebe que a sexualidade não está no órgão físico, mas sim na condição mental. E isso não é só relacionado à sexualidade, é relacionado a tudo. Tudo vem do nosso corpo espiritual para fora. Quando a gente perde um ente querido, tem horas que a gente não sente fome, não sente vontade de comer nada. É porque a nossa alma está em desequilíbrio. E em relação à sexualidade, é a mesma coisa. E aí nós vamos ver agora 3 situações reencarnacionistas que ocorrem na homossexualidade. A primeira situação é o espírito com mente feminina reencarna em processo de expiação num corpo masculino. Então, eu tenho um corpo masculino, mas a minha alma desenvolveu o potencial energético feminino numa maior intensidade. Por isso, talvez, aquela atração pelo mesmo sexo. Porque é a minha condição feminina que está se manifestando numa condição maior. Por que expiação? Se for expiação, é porque é erro do passado? Não, não é erro do passado. É uma escolha. Nós colocamos como expiação por causa do mundo que nós vivemos, por causa do preconceito da sociedade. Porque uma pessoa que se encontra nessas condições, que está vivenciando essa experiência, sofre muito. Com ela mesmo, às vezes, porque não aceita ser diferente dos outros. Às vezes, dentro do ambiente familiar, seu pai, por algum motivo, fala: filho, se eu descobrir que você é homossexual, eu te mato, ou eu me mato.
E o medo que a gente gera naquela criança, que às vezes traz essa sensação desde o momento que nasceu. Sem se falar na sociedade que vai deixando a pessoa de lado. Então, é algo que precisa ser muito forte, realmente, para enfrentar essa situação. A segunda situação, espírito com mente masculina em processo de expiação que reencarna num corpo feminino. Então, aquela mulher, aquela moça, aquela menina, a minha filha passa por essa situação e eu a amo de coração. Ela desenvolveu mais o potencial masculino, mesmo ocupando um corpo feminino, e tem atração pelo mesmo sexo. Então, por isso que ela está passando por essa experiência. E vai existir uma terceira situação que fala a respeito, né, de espíritos cultos, sensíveis, que reencarnam em corpos diferentes da sua estrutura psicológica. Chico Xavier. Ele não é pendente nem para o lado masculino, nem para o lado feminino. Ele simplesmente nasceu com toda aquela sensibilidade, porque a sua sexualidade foi utilizada para a arte, pode ser usada para a cultura, pode ser usada para a música, pode ser utilizada para fazer o bem. Então, nem sempre aquela pessoa que tem os trejeitos estão nessas condições, tá? Classificações do ponto de vista doutrinário as causas da homossexualidade. Obsessivas. Não existe mais aquela velha história que o demônio está tomando conta do corpo do meu filho, da minha filha, está levando ela a vivenciar nessas condições. Nenhum espírito vai fazer com que nós partamos por atos de homossexualidade, em nenhum momento da nossa existência. Porque eles não têm essa capacidade, muito menos essa permissão. Só vai acontecer a influência espiritual se nós já trouxermos dentro de nós algo que faça com que nós nos liguemos a essas situações. As condições morais, né, antigamente falava, puxa vida, um rapaz criado no meio de 7 mulheres, a tendência dele é virar homossexual. Gente, isso não existe. Ou uma mulher no meio de 7 homens, também não existe que isso vá acontecer, que faça com que ela parta para essa situação. E também existem aqueles conflitos domésticos que, às vezes, levam a acreditar que o espírito virou, ou a pessoa virou, a procurar a homossexualidade porque eles viu a respeito dos conflitos que estava havendo dentro do ambiente familiar. Não, é algo que já está lá dentro. É algo que já existe dentro da pessoa. As formas educacionais, gente, ela é um pouquinho complicada. Primeiro que para muitos hoje é modismo. A Globo, ela usa um pouquinho de uma forma pejorativa. Então, às vezes mexe com a cabeça da criança, às vezes a cabeça do jovem. E tem pessoas que acham que isso é modismo, e não é. É sentimento. Porque, de repente, se eu vou vivenciar essa experiência simplesmente porque eu achei bonito, porque é uma curiosidade, e, de repente, a pessoa com quem eu escolho a me envolver, o que pode acontecer? Lá na frente eu percebo que não é aquilo que eu queria, há o rompimento do relacionamento, a pessoa sofre, porque nós sabemos que tanto como heterossexual, como na homossexualidade, o sexo é uma troca de energia. Então, é algo que a gente possa ir se preocupando realmente de não partir nisso por causa de uma curiosidade. Mas se nós percebermos que isso é algo que existe dentro da gente,
estamos para essa situação. Existem as condições psiquiátricas, né, que às vezes a pessoa já vem com uma debilidade psíquica, mas aquilo é algo natural e a sensação que ela está fazendo, o que ela está fazendo, às vezes não está nem passando pelo crivo da sua razão. Terapêutica familiar. Acolhimento amoroso dentro dos preceitos cristãos. Em nenhum momento nós pegamos o nosso evangelho segundo o Espiritismo, em nenhum momento nós pegamos o evangelho da Bíblia Sagrada e em nenhum momento nós vimos Jesus condenando a homossexualidade. Quando ele estava aqui na Terra, pode ter certeza que isso já acontecia. Isso já existia no nosso mundo. Até entre os animais, algumas vezes, nós percebemos que eles partem para esses atos de forma inconsciente, ainda agindo de forma instintiva, porque eles estão indo através do cheiro. Lá, no reino animal, o amor está sendo desenvolvido através do instinto. O amor entre nós, ele está sendo desenvolvido de uma forma consciente. Então, quando um homem está se relacionando com outro homem, com uma mulher está relacionando com uma outra mulher, ou os casais heterossexuais estão se interagindo entre si, estão colocando em prática o desenvolvimento do amor. Então, que nós procuremos ter a aceitação das características, da personalidade dos nossos filhos da melhor forma possível, porque é disso que eles precisam. Se eles não tiverem isso, eles podem partir para situações que nós vamos nos arrepender a vida inteira e se bobear por toda uma eternidade. Porque eles vão se sentir tão isolado, tão carente, tão sozinho, que ele é capaz de tirar a sua própria vida. Então, que nós, pais, nos eduquemos a ir aceitando a situação devagar, conversando, tendo uma conversa sincera. Filho, o que acontece com você? Não importa como você é, eu te amo do mesmo jeito. Né? Vamos procurar vivenciar essa situação. Só tenha paciência comigo que ainda não entendo como isso funciona. Dá um tempo para a minha cabeça se acostumar. Se for necessário, procurar um bom psicólogo, um bom médico, para que ele converse com os nossos filhos, para que converse com os próprios pais, para que entendam que isso é natural. Para que não sofram mais como sofria antigamente, tinha vergonha, queria esconder, e uma série de coisas. E hoje o casamento na homossexualidade é algo que até o nosso país já aceita, é algo já até natural. Porque tem casais que vão construir coisas juntos, e quando houver a separação, ou quando um desencarnar e o outro ficar, aquilo que eles construíram juntos precisa ser dividido entre eles. Isso é natural entre um homem e uma mulher. Se existem dois companheiros que se casam, algo natural que seja também feito dessa forma, né? E a nossa relação com os homossexuais na casa espírita. Vamos afastar eles, deixar eles de lado? Isso não, porque não é assim que funciona. O que importa na casa espírita, não importa se é hétero, se está agindo pela homossexualidade, vivenciando a homossexualidade, o que importa é a moral daquele companheiro. E, às vezes, aquele companheiro que está nas condições da homossexualidade, ele tem uma moral tão elevada e está tão disposto a trabalhar que a gente jamais deva afastar ele de qualquer
condição. Não importa se é no passe, não importa se é na parte mediúnica, na palestra. Ou seja, a casa espírita abre as portas para que ele possa trabalhar da melhor forma possível. Porque os dois, ambos, tanto na homossexualidade quanto na heterossexualidade, há necessidade de se ter uma moral elevada para a gente conseguir se ligar com o plano superior. No ângulo filosófico, a doutrina nos mostra o seguinte, né? Fazem com que as pessoas pensem nas causas que levaram à homossexualidade. Lembra do potencial energético que nós falamos agora há pouco? No sentido religioso, ela oferece ao indivíduo o consolo e a certeza do amor divino. Eu não tenho direito de condenar ninguém. Cada um de nós que estamos aqui não tem o direito de condenar ninguém. A espiritualidade não tem o direito de condenar ninguém, muito menos Deus, muito menos Jesus. E a gente percebe que o amor divino por nós é imensurável, não dá nem para calcular. E na ciência espírita, né, ajuda ao do conhecimento das consequências energéticas no corpo físico. Joana de Ângela, ela diz o seguinte: não há nada de errado na criatura que ama outra criatura ou sente desejo por ela. E o Espiritismo nos diz o seguinte, que nós devemos sublimar as forças energéticas a caminho. Isso tanto no sexo masculino, quanto no sexo feminino, quanto na homossexualidade. Nós devemos desenvolver esse potencial energético para a nossa cultura, para a música, porque nós estamos aqui para equilibrar essa energia sexual, tanto masculina, tanto feminina, para chegar num nível de equilíbrio entre as duas, para que não haja aquela diferença, né? Que tem até aquela música, se Deus é um homem masculino, não lembro, Neuza, está me fugindo da cabeça, mas vocês conhecem, né? E a gente vai desenvolver esse potencial energético. Já terminando, e o que se faz quando é hostilizado? As pessoas que nos hostilizam na rua por essa condição é porque elas não têm conhecimento de todo esse conhecimento que nós estamos tomando agora. Então, por isso que elas agem dessa forma e que a gente saiba entender, não parta para a agressão. E conclusão, eu tenho plena certeza que se Jesus adentrasse por aquela porta, viesse até esta casa e encontrasse cada um de nós nessa condição, ele nos abraçaria com amor, com carinho, sem se preocupar com a nossa condição espiritual. Porque o que importa para ele é o que nós somos moralmente. É para isso que nós estamos aqui, para encontrar essa paz interior, o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Muita paz a todos.